Buenas! E aí, pessoal, beleza, beleza? Então, vamos agora para a nossa fase 3 aqui do nosso curso, né? Da UFMS, preparação para o concurso da UFMS. E vamos para a nossa fase 3, gente. Fase 3, nós começamos a trabalhar os termos da oração. Foi muito legal, não foi? Nós vimos tipos de sujeito, vimos o que é o sujeito. Tá tudo bonitinho aí no seu material de apoio, na sua parte teórica, né? Nossa, mas essa parte teórica sua tá bem caprichada, tá? Tem vozes verbais, tem concordância, tá bem legal mesmo. E ficaram pendentes algumas questões, eu quero começar com você aqui. Então eu vou dividir em duas partes esse material complementar, esses vídeos complementares da fase 3. Então, a primeira parte, eu quero trabalhar com você em termos de oração, quero trabalhar com você ainda termos parecidos. Então, para isso, eu quero que você leia comigo das questões da FAPEC, a sua questão número 2, tá? Baseada nesse fragmento textual. Então, sempre lembrando, você tem que ler o texto, tem que ler o fragmento para se familiarizar sobre o assunto, certo? Mas antes mesmo de ler o fragmento, veja o que a banca vai querer. Então, ele fala assim, ó, a questão 2 refere-se ao seguinte enunciado. Olha só que, na verdade, nós já fizemos questão envolvendo esse fragmento aqui. Fizemos duas questões envolvendo esse fragmento. Você lembra? Foi na fase anterior aí, ó. Falamos de classes gramaticais lá. E agora a questão que envolve termos de oração do mesmo fragmento, tá? Então diz assim, aí aqui embaixo fala assim, ó, antes de ler o fragmento, ele fala assim, a análise dos termos oracionais, então quer dizer, os termos da oração está correta na alternativa, então você já vai lá ler o fragmento sabendo o que ele vai querer. Ó, objeto indireto, complemento nominal, funções sintáticas, tá? Então diz assim, ó, hoje, vê se você lembra do texto, do fragmento, tá? Nos vídeos passados aí, ó. Hoje, há um mal inerente nas frases a penetrar nossos ouvidos como vertigem de labirintite, a nos fazer temer os próprios passos, a nos fazer duvidar de que haja um amanhã de amor, lembra disso? Um amanhã de amor contraposto a este ódio pasmoso, lembra? Renitente como a maleita, deformador como a lepra, viscoso como o rastro de serpente. Viu? Lembrou? Fizemos questão 1 ou 2 envolvendo esse fragmento aqui. Lá, nós vimos a função do como, né? O valor do como. Vimos amanhã, que era uma derivação imprópria, o advérbio transformado em substantivo, né? E agora, a FAPEC quer saber da gente função sintática. Então, ela chega aqui, ó, e fala que esse termo de labirintite é duas opções para começar. Objeto indireto ou complemento nominal. Muito perigoso isso, porque quando ele te dá o mesmo termo para você julgar como uma coisa ou outra, muita gente pode pensar assim, então vai ser um dos dois, né? E às vezes não é nenhum. Porque ele chamou de objeto indireto, olha só. Esse termo de labirintite, você não percebe que ele está vinculado ao termo vertigem? E o que é vertigem? Vertigem é um substantivo. Um substantivo abstrato, só existe vertigem se alguém, né, ficar tonto ali, né, sofrer uma tontura. É um substantivo isso não é verbo. Então não tem nada a ver com objeto indireto. Agora, o perigo aqui é achar que é complemento nominal. Só que complemento nominal, tudo bem que quando trabalha para substantivo, o substantivo tem que ser abstrato. Mas a gente já viu também na aula que não é porque trabalha para substantivo abstrato que tem que ser complemento nominal. Pode ser adjunta de nominal. Né? O complemento nominal é regido de preposição. Mas essa história de regido de preposição é perigoso, porque se a gente for olhar para o termo e o outro termo ao lado com preposição, toda vez vai parecer, aparentemente, que o termo é regido. Vertigem. Vertigem? De quê? Complementa vertigem. Deve ser complemento nominal. Mas peraí, complemento nominal é alvo. Lembra? Sempre alvo. E o que esse termo de vertigem, ou de labirintite, indica para vertigem? Labirintite não é o alvo da vertigem, poxa. Labirintite é um tipo de vertigem. Opa, peraí, professor. Quem tem papel de especificar, de tipificar, é adjunta de nominal. Então, na verdade, não existe uma relação de regência aqui. Não existe esse termo vertigem pedindo complemento. Ele vem acompanhado dessa expressão aqui, ó, que vai funcionar como uma locução adjetiva. E você tem no seu material da fase 2, leia lá depois, quando eu falo para você de adjetivos, que a locução adjetiva é uma expressão introduzida por preposição, que trabalha para substantivo e que pode indicar várias coisas dele. Por exemplo, o tipo de vertigem. Olha só, quanto tipo de vertigem não tem, né? Por exemplo, vertigem do álcool. A vertigem causada pelo álcool. Vertigem de altura. Eu tenho vertigem de altura. É o tipo de vertigem, você está vendo? É o tipo de vertigem. É uma característica específica da vertigem aqui. Especificador, tipificador,
é papel de adjunto adnominal. Então a letra A e B estão fora. As duas estão fora. São parecidas, mas tem diferença. Tá? Por isso é muito importante você ler, estudar o material aí de apoio, ver a parte teórica em que eu te explico tudo isso, né? Assistir às aulas gravadas que eu já te passei, estar com gente em sala de aula assistindo, ou em sala de aula, ou na aula ao vivo, né? Durante a execução da aula, tem que assistir a aula, fazer as marcações, como eu te falei, é um processo. Não adianta que não vai ser por estalo. Mas é possível, é passível de você assimilar tudo isso, mas é passo a passo. Beleza? Beleza. Então, vai marcando aí, vai assinalando, vai escrevendo. Agora, continuando. Letra C, D e E, vamos trabalhar em cima desse trecho aqui, né? Ó. Então, olha só. Haja uma manhã de amor contraposto a este ódio pasmoso. Uma manhã de amor. A palavra amor é um substantivo, né? E ele tem uma característica. É um amor contraposto. Aqui, contraposto, é um adjetivo que caracteriza o amor. Especifica lá o tipo de amor. Que amor é esse? É um amor contraposto. Contraposto quer dizer que cria uma oposição, né? É como se eu falasse um amor contrário. É a mesma coisa, só que contraposto é uma palavra que está na moda, né? É um amor contrário, um amor oposto. Contrário, oposto, contraposto? Contraposto a quê? Agora sim eu estou diante de uma relação de regência. Contraposto a quê esse amor? Né? E esse termo aqui, ó, esse aqui, ó, é a preposição exigida pela regência do termo contraposto. E contraposto, como eu já te falei aqui, ó, é um adjetivo. E adjetivo é um dos nomes. Tem hora que adjetivo não tem sentido completo. É a história do complemento nominal. Vir completando não só adjetivo, mas também completando substantivo. Quando for substantivo, sempre terá que ser abstrato. Ou um advérbio. São as três classes para quem o complemento nominal de quem o complemento nominal completa o sentido. Tá? E aí, olha só essa. Tem preposição, tem. Trabalha para o adjetivo, verdade, completa o sentido do adjetivo. E é alvo. Para ser complemento nominal, tem que ser sempre alvo. É regido em preposição, está sendo regido pela preposição a aqui. E é sempre alvo. Pergunto, ó, quem que é o alvo da contraposição desse amor? O amor é contraposto, o amor é contra. Contra quem? O amor é contrário a quem? O amor é contraposto a quem? A este ódio pasmoso. Essa expressão, o ódio, é o alvo do contraposto, é o alvo da contraposição do amor. Viu? É como se o amor fosse se chocar, fosse direto contra o ódio. Essa é a ideia. Então, sim, todas as características do complemento nominal. Esse termo aqui, a este ódio pasmoso, é complemento nominal. Mas olha só agora. Dentro desse complemento nominal, existe um núcleo, que é ódio, o substantivo. E também não é qualquer ódio, é este ódio. Olha só o pronome demonstrativo, este, trabalha dentro do complemento nominal, especificando, ajudando a especificar o ódio, o tipo de ódio. E também não é qualquer ódio, este ódio, me dá mais uma especificação para o ódio, é pasmoso. Lembra que causa pavor. É um ódio pasmoso. É outra característica do ódio dentro do complemento nominal. Então o adjetivo pasmoso e o pronome pasmoso estão dentro do complemento nominal, especificando o ódio. São dois adjuntos adnominais. O adjunto adnominal trabalha sempre dentro de um termo sintático, tá? Especificando, generalizando, tornando vago, depende do que classe que seja. Eu vou ver com você já agora na sequência, tá? Para terminar esse vídeo. As características, quem pode ser adjunto adnominal. E aí, conforme até eu já postei no meu Instagram e tal, já falei para você que eu ia fazer isso e fiz, dá uma olhadinha lá, no Augusto Cunha BR, que eu faço uma brincadeira com um dos posts passados aí meus e falo assim, e mostro uma casa, que é aqui, que eu que tirei a foto, que é aqui perto da minha casa, aqui no centro, perto do centro aqui, que é um lugar abandonado, uma casa abandonada, que fica no meio de uma área ali, um terreno meio que abandonado, é no centro, mas é abandonado ali uma casa, e que está com mato tudinho em cima dela. Você viu? E eu falo assim, que termo sintático que é que nem mato? Dá em tudo quanto é lugar. É o adjunto adnominal. Adjunto adnominal está presente em todo, dentro de qualquer termo sintático pode ter adjunto adnominal. Inclusive o complemento nominal. Então tudo isso, a este ódio pasmoso, complementa o sentido do adjetivo contraposto. E dentro do complemento nominal, existe um núcleo que vem caracterizado, especificado por dois termos que trabalham para substantivo. São 4 classes que trabalham para substantivo, certo? Os 4 cavaleiros do substantivo.
É o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. E eles ali dentro do termo sintático, acompanhando e especificando o substantivo, são adjuntos adnominais, junto ao nome. E essa história de junto quer dizer que está ali ajudando a caracterizar o nome, que no caso é o substantivo. Então, olha só. Os próprios passos é sujeito. Esse aqui eu não falei ainda, já falo dele. Este ódio pasmoso é objeto indireto. Mentira, é complemento nominal. Então já era, letra C já era, letra D já era, né? Falou que é objeto indireto, é mentira. Esse é complemento nominal. E a letra E, este ódio pasmoso, nessa expressão, o complemento é complemento nominal. Mas este e pasmoso são adjuntos adnominais. Aqui que vai estar a resposta, na letra E. E vamos ver, por que não pode ser letra C, professor? Os próprios passos ele chamou de sujeito. Então, olha só, cadê? Como vertigem de labirintite, a nos fazer temer, a nos fazer temer, quem fazer temer? A fazer nós, né? Nós temermos. Esse nos aqui, está ajudando a representar que o sujeito do temer somos nós. Nós que vamos temer. E vamos temer o quê? Quem? Nós vamos temer o quê, hein? Esse verbo é transitivo direto nessa frase e exige um complemento não regido de preposição. Nós é que vamos temer. E vamos temer o quê? Quem? Os próprios passos. Esse termo completa o sentido do verbo transitivo direto na função de objeto direto. Não tem nada de sujeito aqui. Não são os passos que vão temer, somos nós que vamos temer os próprios passos, ou seja, os nossos próprios passos. Tá? E você quer achar os adjuntos adnominais desse objeto direto? O núcleo desse objeto direto é o substantivo passos. Olha como você tem que vir trabalhando a morfologia. Tá? Então, claro que eu torço muito e que quero, que insisto que você estude, rompa com seus medos, com sua resistência natural, de permanecer desconhecedor, desconhecedora dos assuntos, que a gente quer ficar sabe, no nosso status quo, a gente quer ficar ali no nosso ambiente, sabe, limitado. Para você avançar, você tem que sofrer um pouco. O estranhamento natural dos assuntos, principalmente quando não é decoreba que eu quero que você entenda o processo. Então tudo é um pouquinho difícil no começo. Mas se você fizer meia horinha por dia, 40 minutos por dia, como eu falo para você fazer, você vai deslanchar. E se Deus quiser, vai dar tudo certo na sua prova do FMS. Mas também, não fique só preso a isso, a essa ideia que não, virão os concursos. Então é importante você continuar, é importante você ano que vem fazer os cursos com a gente aqui no Mandetta, tá? Vou ter turmas permanentes, módulo básico, módulo avançado, módulo intermediário, tudo isso eu vejo lá. Só que passo a passo, seguindo o caminho, uma orientação para você, uma vez por semana você junto comigo, isso é muito importante, se informe aí. Se informe aí, garanta a sua vaga, garanta os descontos que o pessoal vai dar para vocês, oferecer. E garanta, e vamos juntos caminhando aí ano que vem, firmes e fortes para você aprender português definitivamente. E as provas da FAPEC tem que conhecer, tem que ter conhecimento, bagagem. Saber o que é morfologia, classes gramaticais, saber que o substantivo passos ali é o núcleo desse objeto direto. E são que passos? São os, e de quem são próprios, ou seja, nossos passos, os próprios passos. Tanto o artigo quanto o pronome, porque esse os aí é o artigo, e o próprios é pronome demonstrativo, como se fosse apontando os próprios passos. Trabalham para o substantivo núcleo do objeto direto. São dois adjuntos adnominais dentro do objeto direto. Tá? Então já era, ele falou que era sujeito, era mentira. Mas o os e o próprio são adjuntos adnominais dentro do objeto direto. Então no final está aqui a resposta. Ó, belíssima questão, letra E. Beleza? Beleza, então vamos dar mais uma papiradinha, mais uma revisadinha. Você tem na sua parte teórica que eu te explico e tal aí, leia, faça os exercícios sobre o adjunto adnominal. Então, o adjunto adnominal é um termo que acompanha substantivo, sempre substantivo, dentro de outro termo sintático. Beleza. Então veja só, quem que pode ser adjunto adnominal? Artigo, adjetivo, os 4 cavaleiros do substantivo. Olha esse exemplo. As casas antigas eram mais trabalhadas. Eram é o verbo ser que está aqui. Quem que era mais trabalhado? As casas antigas é o sujeito. Tá. O núcleo desse sujeito é casas. E são as e antigas. Tanto o artigo, que aqui dá uma ideia de totalidade, todas as casas em geral, lá no passado, e antigas especifica as casas. Tanto o adjetivo quanto o artigo são adjuntos adnominais dentro do sujeito especificando o substantivo casas. E esse termo trabalhadas também é um adjetivo, só que ele está fora do sujeito, lembra? E esse verbo aqui, ó, nessa frase, é verbo de estado. E esse termo aqui, o adjetivo, trabalhadas, é o predicativo do sujeito. Viu? Predicativo vem fora, adjunto vem dentro. Adjunto nominal vem dentro. Falamos disso em sala de aula.
Outro exemplo, pronome numeral podem ser adjuntos. Ó, adnominais, ó. Aqueles dois carros chocaram-se. Quem se chocou? Aqueles dois carros. Aqui está o sujeito. O núcleo é o substantivo carros. Ó, não são quaisquer carros, são aqueles, pronome demonstrativo. E são quantos? Dois, o numeral. Tanto o numeral quanto o pronome demonstrativo são adjuntos adnominais dentro do sujeito. Tá? E quem mais, professor, pode ser adjunto adnominal? Ó, locução adjetiva. Duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Ah lá, o suco de laranja estava gostoso. O que estava gostoso? O suco de laranja. Núcleo, suco. O, já nem vou mais falar, mas você já sabe que o artigo é adjunto adnominal. E essa expressão de laranja? Não está aqui para completar o sentido, não é isso. Está aqui para tipificar, indicar o tipo, de que é feito esse suco de laranja. É uma locução adjetiva dentro do sujeito, especificando o suco. Lembra que adjunto adnominal trabalha só para substantivo, mas pode trabalhar tanto para substantivo abstrato quanto para substantivo concreto. Complemento nominal, quando trabalha para substantivo, é só substantivo abstrato. Bem? Tá. E aí, ó, o gostoso, que é o adjetivo, também caracteriza o suco, só que fora do sujeito. E esse verbo aqui é verbo de estado, então esse termo aqui é o predicativo do sujeito. Tá? Independentemente de o suco ser gostoso ou não, esse suco aqui é de laranja. Então é uma característica permanente desse suco de laranja. Ele é feito da laranja e é suco de laranja. Você deixá-lo ali, ele vai azedar, mas vai continuar sendo de laranja. Aqui, ele estava gostoso, é circunstancial. A característica do predicativo do sujeito é circunstancial, é no contexto. Enquanto do adjunto adnominal é permanente, é natural do ser. Tá? Se você deixar o suco ali em exposição, ele vai oxidar, vai azedar. Não vai? Vai azedar. Então, ele não vai ficar mais gostoso. O suco de laranja está azedo. Olha lá, azedo é uma característica circunstancial do suco. Mas ele continuará sendo de laranja. De laranja, adjunto adnominal. E para você perceber que a adjunto adnominal não está só dentro de sujeito, pode estar dentro de qualquer termo sintático, mais uns exemplos aqui, ó. Eu estou lendo jornal, vem alguém me pede o jornal, fala, pode levar esse jornal. Meu filho caçula já leu o caderno de esportes, que era o que interessava para ele e tal. Beleza, ó. Você pode levar. Levar o quê? Verbo transitivo direto. Esse jornal é objeto direto. O núcleo é quem? Jornal. O núcleo é o substantivo jornal. E este especifica o jornal. Adjunto adnominal, o pronome demonstrativo, adjunto adnominal dentro do objeto direto. Quem já leu? Meu filho caçula. Meu filho caçula é o sujeito. E o núcleo é quem? Filho. E é qualquer filho? Não, é meu. E é qualquer meu filho? Não, é caçula. Então, tanto o meu quanto o caçula especificam o filho. Olha lá. Então, meu indica posse. Adjunto adnominal pode indicar posse. Tanto o pronome possessivo quanto o adjetivo especificam o substantivo filho dentro do sujeito. Adjunto adnominal. E ele já leu. Leu o quê, hein? O caderno de esportes. Tudo isso é um objeto direto. E o núcleo? Caderno. E é o caderno, daquele jornal. Especifica o caderno. É adjunto adnominal. O artigo é adjunto adnominal. De esportes. Tipo de caderno. Finalidade do caderno. Finalidade. Falar de esportes. Não é o caderno de polícia. É o caderno de notícias de economia. É o caderno de política. De esportes. Tipo. Finalidade, pode indicar tudo isso. Não quer dizer que tem que ser tudo ao mesmo tempo, mas isso aqui são características de adjunto adnominal, olha lá. Tá? Então, a locução adjetiva dentro do objeto direto é outra adjunto adnominal. Todo mundo que está grifado, destacado em azul aqui, ó, é adjunto adnominal. Foi o que eu falei, é uma praguinha. Dá em tudo quanto é lugar, que nem mato. Beleza? Legal, né? Muito boa essa questão, né? Então, se prepare que o próximo vídeo eu vou trabalhar sobre esse texto aí, ó, a bagunça tóxica, bagunça tóxica. Leia, tente resolver essa questão aí que está sensacional, beleza? E você já vai resolver comigo. Fechou, gente? Tamo junto? Mandetta, Izzy e Augustão, tamo junto. Até o próximo vídeo.